Então hoje a gente vai estudar o livro de Jonas. Eu gosto muito desse livro. Já estudamos numa conferência missionária ou no mês de missões esse livro. Então até os slides já estavam prontos. Só alterei algumas coisas e a gente tem muito a aprender. Hoje vai ser um panorama, né? Da outra vez a gente estudou o mês inteiro o livro de Jonas, mas hoje a gente vai só dar aquela passada rápida e orientar os irmãos como você deve olhar para o livro quando você for fazer seu devocional, tá? Então não esqueçam disso. O panorama é para trazer essa ideia geral do livro. Porque você olha assim para o livro como um todo, e aí você tem aquela percepção geral do livro. Isso vai te ajudar a interpretar e a aplicar na sua vida cada perícope do livro, cada porção do livro, quando você tem uma ideia geral do livro, tá? Eu aconselho os irmãos, sempre que vocês forem estudar um livro, então vê aí com o Thales qual será o próximo livro, você colocar lá no celular e você ouvir o livro todo de uma vez só. Você pode até acelerar lá o áudio, né? E aí você vai conseguir então ter essa percepção no seu celular. Bota lá no aplicativo da Bíblia lá e você coloca o capítulo 1 e bota no áudio e aí você vai ouvindo enquanto vai para o trabalho e tal, para você ter essa leitura completa do livro de uma vez só, tá certo? Isso, claro, não deve substituir o momento de devocional de vocês lá no quarto, de oração, não se trata disso, é mais para você pegar a ideia do livro. Então vamos orar? Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a ensinar a nós, nos ajuda a olhar para esse livro e entender o que o Teu Santo Espírito tensionou ensinar para o Teu povo. E assim possamos aprender essa manhã, que possamos sair daqui impactados, transformados e animados para Te servir. Em nome de Jesus, amém. Então está aqui. Dispõe-te, né? Quem já leu o livro de Jonas? Levanta a mão. Todo mundo leu já, né? Acho que ninguém não leu, tá? Então vamos aprender um pouco aí sobre esse livro. O nome Jonas, né? Quem escreveu o livro foi Jonas, e o nome dele significa pomba, tá? Alguns contestam sua autoria, pois ele escreve na terceira pessoa. Então olha comigo aí, abre em Jonas, tá? Mantém aberto. Então você começa o livro ele dizendo assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então ele escreve em terceira pessoa. Ele não diz, né, veio a palavra do Senhor a mim. E aí alguns vão contestar então que ele que foi o autor desse livro. Mas a maioria dos profetas menores, eles começam exatamente assim, tá certo? E isso era bem comum na literatura judaica. Abre comigo aí, mantém Jonas marcado e vai comigo lá em Êxodo capítulo 11. Não, vai logo Êxodo capítulo 24, fica melhor. Para a nossa didática. Êxodo capítulo 24. Êxodo 24, verso 4. Olha só o que diz, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, e aí vai o texto. Então Moisés escreveu esse livro, certo? Agora vai lá para o verso 3 do capítulo 11. Verso 3 do capítulo 11. Diz assim:
E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito formoso na terra do Egito. Então Moisés está escrevendo, e ele não diz, também eu era muito formoso na terra do Egito. Não. E o homem Moisés, então parece que é outra pessoa escrevendo, falando dele. Para nós é bem comum, né? Quando a gente encontra um irmão, eu encontrei um irmão lá em Nova Russa, que ele falava, o irmão Pedrosa, falando dele mesmo. Aí você fica, quem é esse irmão? Aí, não, sou eu. Então ele falava a respeito dele mesmo, sempre na terceira pessoa. Vocês vão lembrar, quando vocês leem o Evangelho de João, né? E o discípulo a quem Jesus amava, reclinava a cabeça sobre o ombro dele e tal. Então João não fala, e eu, que Jesus amava, reclinava a cabeça. Então eles têm esse hábito de escrever na terceira pessoa. E aí os detalhes descritos na vida de Jonas, eles atestam para a sua autoria. Então é consenso na maioria dos teólogos acreditar que quem escreveu de fato Jonas, devido aos detalhes da sua biografia, né? É difícil outra pessoa ter acompanhado aquilo, então tudo indica que foi o próprio Jonas que escreveu. E aí vem a outra pergunta, Jonas era real? Então, há uma discussão se Jonas era real ou não, principalmente pelos teólogos liberais. Vocês lembram o que é um teólogo liberal? É um teólogo que não acredita nos milagres. Ele vai ter sempre uma explicação lógica. Então, para olhar para o livro de Jonas, tem muito milagre no livro de Jonas? Cita aí algum. O peixe, né, grande lá, que engoliu Jonas, ele ficou vivo dentro do peixe. O que mais? A planta, o verme que comeu a planta, né? Deus enviou o verme lá. A planta nasceu num dia. O que mais? A tempestade que Deus enviou. Interessante que Deus acalma tempestades, mas Ele também manda tempestades. Tá certo? Então tem muitos milagres. Aí é difícil acreditar que esse livro é real, digamos assim. Tem que ter fé, de fato, tá? Então eles vão dizer que o livro, ele não passa de uma alegoria escrita em 430 a.C. para combater o exclusivismo de Esdras e Neemias. Então Esdras e Neemias são muito, digamos, nacionalistas, né? Estão muito voltados para o povo, para a nação de Israel. E aí eles acreditam, para combater esse nacionalismo ou exclusivismo da nação de Israel, se escreveu essa alegoria. Porque o livro de Jonas ele vai estar voltado para a salvação dos gentios, que vão ser os ninivitas, que não fazem parte do povo de Israel. Então eles acreditam, alguns acreditam, que Jonas ele é uma alegoria escrita para combater isso. Jonas representa então nessa alegoria. Lembra que é uma alegoria? Você vai pegando as coisas da história e dando significados espirituais. Então tem um significado por trás. Tem uma interpretação de Orígenes a respeito de Zaqueu, ou do bom samaritano também, que ele vai alegorizar. Então vocês lembram da história lá do bom samaritano, que salva a pessoa que tinha sido espancada, leva a pessoa até uma estalagem lá, um hotel, deixa a pessoa lá e ainda deixa umas moedinhas para pagar as despesas que a pessoa venha ter. E aí, como é que é uma interpretação alegórica, certo? O que seria a hospedaria lá? Qual o significado dela? A hospedaria é a igreja. Então, o bom samaritano pegou aquele homem ali e levou para a igreja, certo? E as moedinhas que ele deixou lá, qual o significado disso? Qual o significado espiritual por trás disso? Que na teologia a gente chama de sensus plenium, né? Que o texto tem um significado por trás, e você deve descobrir isso. As moedinhas seriam o Espírito Santo, é o penhor do Espírito Santo que ficou lá e tal, e por aí vai. A história de Zaqueu, né? A árvore é a igreja. Então Zaqueu, para ver Jesus, tinha que subir aonde? Na igreja. Aí o problema com isso é porque cada
estudioso ou pregador vai dar o significado que ele quer. E na própria alegoria você vai ter problemas. Então, se a igreja é a árvore, Jesus chega para Zaqueu e diz: sai depressa da árvore, ou da igreja. Né? E aí você vai ter esses problemas aí. Por isso nós adotamos, os reformadores também, uma interpretação histórico-gramatical e literal. Então a gente entende que há um significado para os leitores originais. E o trabalho do exegeta, do estudioso, é descobrir o que esse texto significou para os primeiros leitores, aplicar para os primeiros leitores e então a gente tirar lições para nós. Então tem um significado lá. E aí Jonas, ele representa nessa leitura alegórica do livro de Jonas. Quais são os significados? Quem é Jonas, já que ele não é um personagem real, ele é o quê? O que ele significa? O que ele simboliza? Jonas representa a nação de Israel desobediente, o mar representa os gentios, o grande peixe, a Babilônia, os 3 dias no ventre do peixe, o cativeiro dos judeus na Babilônia. Então fica até legalzinho e bonitinho, né? Mas aí fica o bel prazer da imaginação do pregador. Isso não traz nenhuma segurança para a interpretação. Então Jonas de fato era real. Ele era um profeta no tempo de Jeroboão II. Aí a data, 793 a 753. Você vai ouvir falar sobre ele. Ele profetiza a respeito de Israel lá em 2 Reis 14, 25. E ele é contemporâneo de Oséias e Amós. Também como prova de que Jonas é real, quem é que cita Jonas? Jesus. Não como um personagem fictício, como um personagem real. Tá? E de acordo com a tradição judaica não atestada, Jonas era filho da viúva de Sarepta, ressuscitado dentre os mortos por Elias, 1 Reis 17, 8, 24. Isso aqui é só questão de curiosidade, tá? Nínive, que é a cidade que Jonas, então, é ordenado pelo Senhor a ir até lá. É a capital da Assíria, uma grande cidade, 3 vezes maior que a Babilônia, 100 quilômetros de circunferência. E aí vocês vão lembrar que a Síria era um exército terrível, que amedrontava os seus oponentes só pela forma como eles tratavam seus prisioneiros. Então você tem a Babilônia, por exemplo, quando aprisiona ou leva Israel como cativo, né, como prisioneiros, eles vão ser bem tratados lá. Já a Síria não. E aí eles amedrontavam os exércitos inimigos. Foi fundado por Nimrod, bisneto de Noé. Pouco antes de Jonas chegar lá, a cidade tinha sofrido 2 epidemias e um eclipse solar. Aí alguns acreditam que as epidemias amoleceram o coração dos ninivitas, por isso eles se converteram. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, naquele livro Vida com Propósito, ele vai ter muito essa ideia. E aí tem também um livro Igreja com Propósito. Então eles vão ter a ideia de que você tem que saber ganhar almas. Você tem que saber o momento certo para ganhar almas. Então, o momento certo para ganhar uma pessoa para Cristo é o momento em que ela está fragilizada. Ela perdeu um ente querido, ela foi reprovada numa prova. Esse é o momento certo para pregar o evangelho, porque ela está fragilizada, está sensível e ela vai acolher bem o evangelho. O que vocês acham disso? Tá certo? Você tem que pregar a tempo e fora de tempo, em qualquer situação. Quem convence não é a situação. Quem é que convence o pecador? É o Espírito Santo. É o poder da palavra. E o interessante é que o próprio livro de Jonas vai mostrar isso. Que é Deus que transforma o pecador. Porque Jonas não é alguém que está aproveitando a oportunidade, concorda?
Jonas é alguém que não quer pregar. E ainda assim, com um pregador fracassado, mal-humorado e sem vontade, Deus salva aquelas pessoas. Então é um ato soberano de Deus, a sua bondade, o seu amor. Ela foi destruída 150 anos depois, 612, de sua conversão, né? Hoje é a atual Mossul, do estado de Ninawa, no Iraque. Eu acho que é assim que lê. Então vamos lá, o livro. O livro narra a bondade e interesse de Deus em salvar outros povos e a rebeldia do profeta Jonas. Fala de grandes milagres, por isso é contestado. E agora a mensagem do livro, que nós devemos então ficar bem atentos. Olha só que interessante. A mensagem do livro não é uma mensagem direta, tipo uma epístola ou um livro de um profeta, que ele vai lá e acusa o povo dos seus pecados e tal. Vocês tomam conselho que não é de mim, não é do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Estou me referindo aqui a Isaías capítulo 30. Então é uma mensagem mais direta. Ai dos filhos rebeldes e tal, Deus falando diretamente com o seu povo. No livro de Jonas não acontece isso. Como é que Deus vai falar com o seu povo? Porque esse livro é escrito para o seu povo. Mas como que Deus fala com o seu povo se não é uma mensagem direta? Você vai ter uma história narrada. E só. Então você vai ter a história do profeta no seu relacionamento com Deus, Deus salvando os ninivitas e Deus conversando com esse profeta rebelde. E aí quando Israel vai ler esse livro, eles vão perceber algumas coisas a respeito do próprio Deus e a respeito do homem Jonas, que você vai se identificando com ele. Não é legal quando você lê uma narrativa que você vai se identificando com o personagem? Ah, rapaz, eu faço isso aqui. Ah, eu farei diferente. E assim Deus vai falando conosco. É essa a forma que Deus vai dar a mensagem ao seu povo no livro de Jonas. Então, sua mensagem, segundo Carlos Oswaldo, é a seguinte: a soberania de Deus em conceder salvação, apesar da atitude de seu servo, deve motivar obediência humilde e interesse amoroso pela humanidade. Então, Carlos Oswaldo, um autor muito bom no Novo Testamento, que já não está mais entre nós, mas um grande teólogo do Brasil, ele acredita que a mensagem de Jonas para Israel era motivar o povo a ter uma obediência humilde e um interesse amoroso pela humanidade. Porque Deus vai demonstrar isso, em salvar outros povos, amando assim a humanidade. Vocês falharam em ser luz para as nações, mas mesmo assim eu salvarei os povos. Vocês vão lembrar que Israel, ele é até um texto que a gente usa na missão de Deus. Israel, ele tem que se santificar, ele tem que obedecer a Deus, porque a terra é do Senhor, e eles então vão ser esses que vão tornar Deus conhecido, e através deles, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. E Deus vai salvar várias famílias. Só que Israel falha em ser essa luz para as nações. Mas mesmo assim, o que acontece? Deus salva. Deus continua salvando. Você já pensou aquelas mensagens sensacionalistas no tempo de missões, né? Ah, se você não pregar, as pessoas vão para o inferno e tal. Você vai ser culpado e tudo. Você já imaginou se a nossa salvação dependesse da boa vontade das pessoas? Se o mundo à minha volta, os meus vizinhos, a salvação deles dependessem de mim, da minha competência,
de fato, eu tenho essa responsabilidade de pregar o evangelho, de amar as pessoas, de amar os povos perdidos. Mas não é o fato, presta bem atenção no que eu vou dizer, não é o fato de depender de mim que deve me motivar, não. É o fato de depender de Deus que deve me motivar. Porque depende dele, ele está em missão, ele está salvando, eu só quero cooperar com o que ele está fazendo. Então não é um peso, é um privilégio. Certo de que se eu lavar as mãos e desprezar a obra de Deus, não amar os povos, Deus ainda assim vai salvá-los. Porque ele é o grande salvador, porque ele amou o mundo de tal maneira. E ele salvará as pessoas. No final da história, nós vamos ter povos, tribos, línguas, nações adorando a ele. Em gratidão à sua obra maravilhosa de ter amado essas pessoas e salvando. A grande questão é, nós cooperamos com o que ele fez ou nós cruzamos os braços e fomos indiferentes ao que ele está fazendo? Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está salvando. Enquanto isso, o que nós fazemos? Então ele vai fazer, tá? Veja só, isso aqui é incrível. Veja comigo aí o capítulo 1, a partir do verso 6. Lembrando que Jonas recebe a ordem de Deus de ir até Nínive e pregar, clamar contra ela, avisar para ela que Deus está irado. E Jonas então decide fugir para Tarsis, certo? E ele pega um navio e ele está fugindo. E aí Deus então lança uma grande tempestade no mar para despedaçar aquele navio. E aí veja aí o verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu quero que vocês tenham em mente que Deus ordenou que Jonas fosse até Nínive para clamar contra ela, avisar para ela que Deus está muito irado. Isso vai gerar arrependimento e salvação. Então, Deus tem um plano de salvar os ninivitas, de se tornar conhecido a outros povos, e ordena a Jonas. Só que Jonas está fugindo. Ele não quer que outros povos, em especial os ninivitas, sejam salvos. E aí ele está fugindo. E aí nessa fuga, o que me chama a atenção é o que Deus faz durante a fuga. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo a Deus. Tem uns teólogos que vão comentar e dizer assim: Jonas de forma cínica responde: sou hebreu e temo a Deus. Porque o cara teme a Deus e está fugindo de Deus, né? Em desobediência. Mas enfim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha o que é interessante. Jonas está fugindo. Deus tem um plano de se tornar conhecido e abençoar famílias na terra, através de revelar a si mesmo. Só que Jonas está fugindo para que isso não aconteça. Durante a fuga, o que está acontecendo? Deus está se tornando conhecido. Ele fala de Deus e dos seus atributos. O Deus do céu não é um Deus bairrista nem tribal, é um Deus soberano. Ele fez o mar e a terra, ele é o Criador. E aí os marinheiros vão ficar espantados.
Como assim? Por que você fez isso com esse Deus? E agora? O que a gente faz? E o final dessa história termina no verso 16, dizendo: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eu vou fugir para que Deus não salve. Na minha fuga, através da minha rebeldia, Deus, de forma soberana e amorosa, está salvando pessoas. É incrível, né? Não depende de quem quer e de quem corre, mas do Senhor e de usar de misericórdia. É algo fantástico isso aqui. Deus salva, mesmo quando a gente não está afim de que ninguém seja salvo. Que Deus bom, né, irmãos? Que Deus maravilhoso. Talvez nos nossos momentos mais negros na nossa caminhada cristã, em que nós nem tínhamos ânimos para adorar a Deus, para falar dele, ainda assim ele salvou pessoas através de nós. Sabiam? Talvez a gente nem saiba. Às vezes uma coisa que a gente diz porque a gente sabe, como Jonas, ele é o Deus do céu que fez a terra e o mar. A gente fala assim aquela coisa que nem a gente está acreditando naquele momento, né? E Deus usa aquilo e salva pessoas. Porque a palavra do Senhor é verdade, mesmo dita no momento de incredulidade. E Ele honra a sua palavra e Ele salva quem quer. O poder está na palavra. Por isso, até através de um ímpio pregando, um falso mestre, Deus salva pessoas. Quando aquele falso mestre proclama a verdade de Deus. Porque está no Senhor o salvar. Como Jonas vai dizer, né? Ao Senhor pertence a salvação. Veja o verso 3, ou capítulo 10 do verso 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E aqui é a conclusão do capítulo 3, onde Deus salva todos os ninivitas. Mesmo Jonas não querendo. Deus salva essas pessoas. Então, a mensagem de Jonas, ou do livro de Jonas, para o povo de Israel, para o povo de Deus, que se encontrava numa decadência espiritual, Deus vai salvar pessoas, mesmo vocês falhando em ser luz. E sempre foi assim na história. Sempre. Essa semana a Raquel estava me perguntando sobre a história da igreja, né? E aí eu fui relembrando dos tempos negros que a igreja viveu ali do século V até o século XI. Depois, quando Constantino ali entra no cristianismo, passa o período ali de 300 anos da perseguição, a igreja vai cair assim, ladeira abaixo, numa imoralidade em tudo. Os bispos, né, iam para os prostíbulos. Por isso, numa reforma interna da igreja, se exigiu que os bispos usassem batina. Você já pensou nisso? A igreja se reúne e diz, não, vamos para a gente proteger os bispos, impedi-los de ir aos prostíbulos, eles agora vão usar batinas para nós identificarmos quando eles estiverem entrando nos prostíbulos. A que ponto estava a igreja? Então, terrível. Tinha um papa que as suas filhas faziam danças eróticas para os bispos. Mas ainda assim, a igreja falhando,
Deus tem o seu remanescente fiel e Deus continua salvando pessoas. Porque Ele é um grande Salvador, misericordioso, que ama os povos. A mensagem do livro ainda, vamos pensar agora de forma mais pessoal. Cada cristão, ou cada membro ali de Israel, quando eles liam esse livro e quando nós lemos esse livro, qual é a mensagem que o Senhor nos dá? É interessante isso. O caminho da desobediência sempre nos leva para baixo. Parece que o autor, Jonas, ele faz questão de deixar isso claro. Veja comigo aí o verso 3 do capítulo 1. Jonas se dispôs, mas para fugir de onde? Da presença do Senhor para Tarsis. E aí o que ele faz? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. O Billy Graham, a respeito desse texto, ele diz que Satanás sempre tem um navio pronto para quando a gente quiser fugir da presença do Senhor. Bem interessante. Fecho parênteses. Jonas diz que ele desce para Jope. Talvez era só uma questão geográfica. Mas olha só o que acontece no verso 5. Jonas, porém, havia o quê? Descido ao porão e se deitado. Era só uma questão estrutural do navio. E agora você tem o verso 6. Desci até as profundezas dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então parece que ele faz isso de propósito. Deixando essa mensagem clara. Quando eu quiser fugir da presença de Deus, se preparem. Vai ser sempre para baixo. Ladeira abaixo. E só a graça de Deus e sua misericórdia, a sua bondade, vai nos fazer subir da sepultura. Nossa condição não muda as ordens de Deus. Essa mensagem aqui é fantástica. No capítulo 1, verso 1 e 2, Deus diz o que para Jonas? Dispõe-te. Não é? E vai até a cidade de Nínive. Aí Jonas está fugindo, Deus manda a tempestade, ele é lançado no mar, e aí ele sofre tudo aquilo. O peixe vai e o leva até a beira do mar lá. E aí no capítulo 3, após esse dramático capítulo 2, que você fica assim, nossa, alguns até acreditam que Jonas morreu aqui e veio a ressuscitar. Então quando você lê, você fica, que coisa terrível. Você passar por um trauma desse. Você nasceu de novo, Jonas. Ele está completamente acabado, tanto fisicamente como psicologicamente. Você imagina você ser lançado no mar e acontecer tudo que o capítulo 2 narra com ele. E aí, após o peixe vomitá-lo no mar, na beira do mar, o que Deus diz a ele? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: o que diz? Dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não muda a sua ordem. Mas Jonas está sem condições físicas, psicológicas, emocionais. Ele precisa de um tempo. As ordens de Deus são a mesma. Isso aqui é extremamente importante porque, dependendo da situação que nós nos encontramos, nós acreditamos na mentira diabólica que temos o direito de pecar. Então, se eu estou passando por um sofrimento muito grande, eu posso praguejar. É porque vocês não sabem o que eu estou passando. É porque vocês não estão na minha vida. Por isso vocês estão me exortando, dizendo que eu tenho que ser grato a Deus. Então quer dizer que Deus mudou agora as suas ordens de dar graça em tudo porque você está passando por um tempo de sofrimento?
porque uma coisa deu errado na sua vida, porque você foi diagnosticado com câncer, então você pode praguejar, você pode reclamar, você pode pecar contra Deus? Não. As situações em que nós vivemos não alteram a vontade de Deus. Que Jonas viveu aqui, todo esse trauma das consequências da sua desobediência não altera a ordem de Deus. Nós nunca temos o direito de pecar. Nunca. Absolutamente nunca. E essa mensagem precisa ficar muito clara para nós do livro. Deus falou a primeira vez com Jonas, aconteceu tudo isso, Deus fala a segunda vez e ele fala a mesma coisa. Ele não diz, Jonas, volta lá, dá um tempo, se recupera e depois faz o que eu te mando. Jonas, vai até lá e prega. Dispõe-te. Antes que você pense que Deus é duro demais, lembrem, o desejo de Deus por salvar pessoas terríveis como as de Nínive supera nossa desobediência. Então Deus tem um plano de salvar pessoas. E os nossos dramas, os nossos pecados, não vão parar Deus. Ele não vai dar um tempo na sua obra. Nós damos um tempo. Preciso de um tempo. Não vou servir a Deus esse ano. Preciso de um tempo. Preciso me dedicar mais a isso aqui ou aquilo ali. Mas Deus não dá um tempo. Deus continua sendo Deus misericordioso e salvador. Um salvador incrível. Que nossas desobediências, nossas birras, não vão impedi-lo de continuar salvando e transformando pessoas. Inclusive, dentro desse processo, não é que Deus nos abandona por nossas birras, não. Ele também continua trabalhando em nós e salvando os povos ao mesmo tempo. Então, o desejo de Deus por salvar pessoas supera a nossa desobediência. Sua misericórdia, ela é local e ela é global. Isso aqui é muito massa. Lembra que eu falei no início, você tem que ler o livro todo? Quando você faz isso, você consegue perceber assim, a mensagem central do livro. Geralmente tem aquilo lá que ele aparece no centro, né? Quando você olha para Jonas, o que você tem em Jonas? Você tem o capítulo 1, que é o capítulo 1? A mensagem central de Jonas é revelar a Deus como esse Deus misericordioso e bondoso. A gente vai ver já isso no capítulo 4. Essa é a mensagem central. Ele salva os povos, ele ama salvar. Só que quando você olha para o capítulo 1, você vai ficar boquiaberto. Como que alguém pode tratar Deus daquela forma e permanecer vivo? E aí você tem que pensar, ou ter uma mente judaica, ao ler esse livro. Porque o que Jonas está fazendo aqui é absurdo. O Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é um Deus que não tolera esse tipo de coisa. Você vai ver, por exemplo, ele matando os filhos de Arão e dizendo para Arão, não chore, pois se você chorar, eu mato você também. Porque eu serei santificado naqueles que se achegam a mim. Eu não serei desonrado diante do meu povo. Ele tem esse compromisso com a honra do seu nome. Ele vai dizer para Israel várias vezes, o que eu estou fazendo, fique bem claro, não é por causa de vocês, é por causa do amor ao meu nome. A glória dele, ele está comprometido com isso. E aí quando você lê o capítulo 1, esse livro te dá um choque. Porque você olha assim, se você é um judeu, nossa, esse cara fez isso com Deus. E Deus não o matou. Aí você olha o capítulo 4, então você tem o início e o fim do livro. O seu queixo vai ficar mais caído. E você vai dizer, não pode. Como que Deus é tão paciente assim?
Não pode. Deus diz para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas? Vocês lembram que Jonas fica irado porque Deus salva o povo, não é? E aí Jonas também fica muito irado porque a planta morre lá e tirou o conforto dele. E aí Deus pergunta: Jonas, essa tua ira é razoável? E aí o que Jonas diz? Sim, a minha ira é razoável até a morte. Se fosse seu filho, só porque não tem Nescau, não é? Você ia fazer o quê? Rapaz, eu me arrepio todo quando a Ruth me olha assim, ó. Ela só faz me olhar assim, com aquela ira dentro dela. Aí eu tenho que chamar ela para não, você não pode tratar seu pai assim, não. Agora imagina Deus aqui. Deus, aí, Jonas. E aí, vai conversando. E como é que o livro termina? Deus se explicando, entre aspas, ou tentando convencer a Jonas de que o que ele fez foi bom. E o livro termina com o silêncio de Jonas. Jonas não responde. Deus diz: Jonas, tu tem compaixão dessa planta aí que tu viu nascer num dia e morrer no outro. E eu não posso ter compaixão de pelo menos 120 mil crianças que nem sabem discernir entre a mão esquerda e direita? Não é absurdo isso? Não é, pastor Vladimir? Você fica assim, é Deus mesmo que está falando com um pecador? Chega ao absurdo do nosso coração pecador querer tomar o lugar de Deus só para castigar Jonas. Não é não? Porque ele se revela como um Deus tão paciente, tão bom. Você fica assim, não pode. Esse cara aí peitando Deus. Esse cara aí desonrando a Deus. Tratando Deus assim. Ah, como eu queria dar umas palmadas nele. Para ele respeitar meu Deus. Mas é assim que Deus se revela. Então no capítulo 1 Deus vai fazer isso com Jonas, não vai matá-lo logo. E no capítulo 4 não, eu não acredito. Piorou. Entre aspas. E o que você tem no meio? No meio, você tem o capítulo 2, que é Jonas clamando a Deus, não porque está arrependido, e agora vai fazer a vontade de Deus, não. Você vê um cara desesperado, com medo de morrer, e clama a Deus, e o que Deus faz? Deus diz, não, agora você vai me pagar. Deus salva ele. O terrível Jonas. E no capítulo 3, Deus salva os terríveis ninivitas. Vocês estão percebendo o que Deus está ensinando? O quanto Ele é misericordioso. O quanto Ele é bom. Ai, não fique pensando que você é diferente de Jonas, não. Quantas vezes nós ficamos irados como Jonas? Talvez não temos coragem de verbalizar isso numa conversa pessoal com Deus. Mas quando a nossa vontade não é feita, e como Deus faz, se revela como um pai paciente e amoroso. Aquela paciência que, ao olharmos, ela nos cansa. Porque se trata do Jonas. Se fosse se tratando de nós queríamos que ele fosse mais paciente ainda. Mas é isso que o livro traz como mensagem. Capítulo 1 e capítulo 4, você vai ficar maravilhado com a paciência de Deus com Jonas. E capítulo 2 e capítulo 3, você vai ficar maravilhado como ele salva pessoas terríveis.
como Deus faz isso conosco, né? Às vezes Deus manda tempestade na nossa vida e a gente clama a Ele por socorro e a gente nem se arrependeu do pecado de rebeldia. E Ele alivia a nossa dor, como Ele faz com Jonas. Ele assopra a nossa ferida. E depois, o que nós fazemos quando ficamos bom? Continuamos na nossa rebeldia. E foi o que aconteceu com Jonas. E ainda assim o Senhor continua trabalhando em nós pacientemente. Que Deus maravilhoso. A mensagem do livro de Jonas para nós é que não dá para vencer a Deus. Tudo obedece a Ele. Ele mandou a tempestade fez birra. Não, ela foi. Ele mandou o peixe grande fez birra. Não, ele foi. Ele mandou a planta crescer, a planta cresceu. Ele mandou o verme comer a planta, o verme comeu a planta. Por isso que o salmista diz que as ondas o obedecem. Tudo obedece a ele. E Paul Washer vai dizer que no dia do juízo toda a natureza vai se levantar contra nós. Porque nós, feitos à imagem de Deus, somos os únicos que tentam ir na contramão da sua vontade. Que tentam peitar a Deus. Mas todo o resto obedece a Deus. Tudo obedece a Ele. Tudo serve ao seu propósito. Então, nós nunca vamos vencê-lo. Como que eu posso fugir de Deus se Deus tem em suas mãos o poder de mandar tempestades e acalmar a tempestade? Seu amor é muito forte. Sua misericórdia e paciência são invencíveis. O amor dele. E aqui, a gente pensa muito nos açoites de Deus. E acontece nesse livro? Sim ou não? Acontece. Mas você consegue ver Deus se revelando como Deus amoroso e misericordioso. E não dá para vencer Deus, nós, seus filhos, que já conhecemos o seu amor, porque esse amor ele é muito poderoso. Paulo vai dizer que esse amor é constrangedor. Fica tentando pensar, depois que Jonas para e reflete sobre tudo que Deus fez com ele. A paciência de Deus, a misericórdia, como Deus foi cuidando dele. Isso desarma qualquer um. É um amor potente que você fica, não pode. Eu não mereço ser amado assim. Não pode esse Deus ter tanta paciência comigo. Quando nós pensamos no que pensamos e no que fazemos e no que desejamos fazer, coisas das quais nos envergonhamos e nem temos a coragem de torná-las públicas, mas Deus conhece cada uma delas, cada pensamento, tudo que colocamos diante dos nossos olhos, lá no nosso íntimo, tudo que o nosso coração sujo deseja. E ainda assim, Ele continua a nos amar, conhecendo a gente exatamente como nós somos por dentro. É um amor constrangedor. Por que que Deus não nos fulmina e não nos envia logo para o inferno? Porque Ele nos ama. Por que que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar? Para salvar pessoas tão terríveis como nós. Pessoas que não buscavam a Deus porque Ele nos ama. E não é qualquer amor. Não é um amor que o mundo aprendeu a conceituar. Um negócio ralo, frágil. É um amor sacrificial e prático. É um amor que nunca vamos mensurar. É mais alto do que qualquer coisa, mais profundo do que qualquer coisa, mais largo do que qualquer coisa. É o amor de Deus.
E nessa luta contra Deus, seus filhos, quando lutam em rebeldia contra Ele, Ele manda tempestades. Ele nos nocauteia com o seu amor e a sua misericórdia. E você vai ficar assim, como que Deus me ama assim? Esse processo é incrível porque você vai passar a servi-lo, não por medo dos seus açoites. Porque os açoites são atos de amor. Então, é o seu amor. Deus não nos pune, irmãos. Deus nos disciplina, porque Ele é um pai. Ele puniu o seu filho lá na cruz, no meu e no seu lugar. Nenhum cristão sofre essa punição. O cristão sofre essa disciplina como uma marca visível de que ele é um filho amado por Deus. E aí nessa guerra do nosso pecado, na nossa rebeldia contra Deus, Ele vem com o seu amor e nos dá um soco que nós ficamos tontos de tanto amor, de tanta paciência. Essa é a mensagem do livro. Não tem como você vencer a Deus. O amor dele te constrange. A tal ponto que nós vamos parar de viver para nós mesmos. E vamos passar a viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Nós vamos querer ter o privilégio de servi-lo. Nós vamos nos sentir tão amados, tão cuidados, que não, a minha vida tem que ser dele. Toda a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu tenho que dar para ele. E quando eu olhar para os meus momentos de rebeldia, eu vou ficar, como eu podia ser assim? Como o salmista vai dizer no Salmo 32, após se arrepender e confessar seu pecado. Eu era como um animal irracional à tua presença. Embrutecido. Como que eu pude fazer isso contigo? Como? Jonas, o livro de Jonas vai nos ensinar também o quanto o nosso pecado nos engana e o quanto ele nos dá força para querer fugir de Deus. Então eu coloquei esse mapinha aí só para vocês terem uma ideia. Nínive estava a 800 quilômetros de onde Jonas estava. E Tarsis estava a 3.000 quilômetros. Qual era o mais fácil? Ir para Nínive, né? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Tem uma frase que eu gosto muito. Aprendi muito na caminhada cristã. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá o quê? Uma desculpa. Isso acontece muito na obra de Deus. Não é não? Quando são as nossas coisas, a gente caminha 3.000 quilômetros aí brincando, sorrindo. Quando são as coisas do reino, 800 quilômetros fica longe demais. É cansativo demais, é dispendioso demais, gasta demais. Jonas usa todos os seus recursos financeiros dados por Deus e sua saúde para fugir de Deus. Vai bem para ir para bem longe. Então não deixe o seu coração enganar você com as desculpas. E sempre nós nos damos para amortizar a nossa consciência. Sejamos firmes, guerreiros, guerreiras na obra de Deus. Fortes, corajosos, atrevidos, como nós somos lá fora. Prudentes.
na obra de Deus. Tenhamos força, irmãos, ânimo para servir o Senhor. Vamos nos animar uns aos outros, porque esse amor que eu acabei de falar, ele deve nos constranger a isso. Como é que eu quero terminar a minha vida? Quero terminar a minha vida servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, gastando a minha vida para o reino, andando 3.000 quilômetros, não para fugir de Deus, mas para servir a Deus. Usar minha saúde, meus recursos, para Ele, para esse Deus que me amou dessa forma, que é paciente comigo, que vai cuidando de mim enquanto eu vou amadurecendo, que não desiste de mim. A maioria de nós aqui, se conhecesse você intimamente, desistiria de você. Talvez se só convivesse com você. Mas Deus não, nos conhecendo como conhece. Antes de sermos salvos, durante a nossa salvação, e o que vamos fazer ainda daqui para frente, o quanto vamos envergonhá-lo ou não, ainda assim Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando. E Ele nunca vai desistir. Nunca. Sirvamos ao Senhor. Jonas tinha um problema com os ninivitas. Quem lembra qual era o problema com os ninivitas? É que eles eram maus, né? E eles... O relógio está parado, é? Ninguém me avisou, pastor Rodrigo. Ok. Então, o problema com os ninivitas é que eles eram maus e eles perturbaram também Israel. E aí Jonas, não quero que o inimigo seja salvo, não. Eu não quero que eles estejam lá no céu. Não é? Não quero. E aí ele tinha ódio deles. Mas eu fiquei refletindo por que Jonas se dispôs a fugir. Eu queria então terminar com essas reflexões. Primeiro, refletindo sobre esse livro, eu cheguei à conclusão que ele foge, ele se dispõe a fugir porque Deus é misericordioso. Então, ele diz isso no capítulo 4, olha só. E orou, verso 2, e orou o Senhor ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Já pensou? E aqui eu fiquei pensando, Jonas ele foge por isso, não, Deus ele é misericordioso, é arriscado ele salvar aquele pessoal. Mas aí eu penso que isso também afetou a Jonas, e eu preciso tomar cuidado com isso, se eu tiver certo na minha interpretação. Mas é uma possibilidade só. É que Jonas, conhecendo, e parece que esses atributos de Deus são bem claros para ele, é tipo, Deus é tão misericordioso, tão paciente, eu vou me aventurar e fugir dele. Sabe, aquelas vezes em que você acha que Deus é muito duro, e você fala coisas que não deveria falar a respeito dele. O fato de você estar falando e permanecer vivo já demonstra o quanto ele é paciente e misericordioso. Entende? E Jonas sabia disso. E muito cuidado com isso. Porque talvez eu já vi cristãos fazerem isso. Eu vou cometer esse pecado aqui, mas depois eu me arrependo e está tudo resolvido. Eu já vi pessoas verbalizando isso.
Eu já vi pastores dizendo, eu vou mentir para não emprestar o meu livro, depois eu peço perdão. Está tudo certo. Eu, no meu coração, eu já pensei isso. Em momentos de tentação, senão eu vou cometer isso aqui, depois eu me arrependo. Está tudo resolvido. Aqueles que são viciados, escravizados a alguns pecados, seja a ira, a pornografia, a insubmissão ao marido, seja o que for, você pensa isso. Não, eu vou fazer isso aqui, depois eu me arrependo e está tudo certo. Porque você sabe que Deus é um Deus perdoador. Cuidado. Você pode estar menosprezando a misericórdia de Deus. Muito cuidado com isso. E talvez Jonas, ele age da forma que age por conhecer o quanto Deus é misericordioso. Jonas faz isso porque o plano dele não era o plano de Deus. Como nós nos identificamos, né, com esse personagem? Quantas vezes nós fugimos? Não é meu plano, não é o que eu quero. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só como isso é sutil. Presta atenção, vocês que lideram ministérios. Aqui na igreja nós trabalhamos com líderes de departamentos. Então tem um departamento que organiza um evento. Cuidado com isso. Quando é o seu evento, você quer que todos participem. Você é o mais animado. Mas quando é o evento que o outro está organizando, você faz corpo mole. Você não se anima. Você não incentiva as pessoas. Não é um negócio louco isso, né? Parece que o seu evento, o seu departamento, parece que aquilo é seu. Você está promovendo algo pessoal. Não. A igreja não é sua. É o reino. É maior do que eu. É maior do que o meu departamento. Eu já vi gente boicotar o evento do outro. Tem noção disso? Isso não aconteceu nos tempos recentes, foi bem passado. Mas toma cuidado com isso. Quando não se trata do que é seu, você despreza. E aí está tudo errado, porque nada é nosso. Tudo é dele. É a obra dele, é o que ele está fazendo. Aí você vai ter cristão magoado, ferido, machucado, porque fulano não vai para esse evento, e ciclano não vai para esse, ou só vai para esse. Isso divide a igreja do Senhor, e cada um tem o seu mundinho, o seu grupinho. Cuidado com isso. Estamos agindo, se assim o fizermos, exatamente como Jonas. Usurpando, tomando do Senhor o que pertence a Ele. Tornando algo tão grandioso que envolveu a morte dele na cruz, um projeto pessoal. Não deixe o diabo enganar você. Tudo é dele. E nós só temos que servi-lo. Cuidado. Quando o nosso plano não é o de Deus, nós queremos fugir. Ele acredita que era possível fugir para longe da presença do Senhor. Por isso que ele foge. São as mentiras do diabo na nossa mente. A gente acredita, né? Que pode fazer essas coisas. Nunca nós vamos conseguir fugir de Deus. E é isso aqui, é um conselho para os meus colegas pastores e futuros pastores. Às vezes você tem umas ovelhas rebeldes, sabe? Elas dão trabalho.
E aí elas acreditam que se elas fugirem, se elas se afastarem, se elas ficarem guardando aquela sujeira no coração, o pastor não souber, elas se afastar do pastor, se elas ficarem falando mal, fuxicando, fofocando, e a liderança não souber, vai ficar tudo bem. E às vezes nós pastores ficamos com o coração pesado, preocupado. Descansa. Porque o Supremo Pastor, os olhos dele estão em todo canto, contemplando os bons e os maus. O Supremo Pastor está acompanhando tudo. E ele, melhor do que nós, sabe como tratar isso. Então não acredite que você vai conseguir fugir de Deus. E aí às vezes a ovelha, foge e tal. Aconteceu um caso que a pessoa chegou, pastor, eu quero que desligue o meu nome aí da membresia porque eu vou para outra igreja. Tá bom. Aí quando eu vou saber, a pessoa está no mundo, ela só queria não ser disciplinada. Ela acredita que vai fugir de Deus. Acredita que o fato de não ter sido disciplinado vai ficar tudo bem. Que absurdo! É a crença diabólica de que você pode viver fugindo da presença de Deus. Se você é filho de Deus, Deus é um pai responsável, você nunca vai poder fugir dele. Onde quer que você vá, a mão dele vai encontrar você. E por meio de tempestades, ele o trará para onde ele quer. Ele tinha recursos para fugir, por isso ele fugiu da presença de Deus, dados pelo próprio Deus. Ele odiava o povo que Deus queria salvar. Triste, não é isso? Deus queria salvar um povo, amar um povo, mas o seu servo, amado por ele, odiava esse povo. E a grande lição: ou você se dispõe para obedecer, ou você se dispõe para fugir. Não há meio termo. E a minha reflexão, que eu deixo para os meus amados irmãos: em que grupo você está? Em que momento está na sua vida? Fugindo ou obedecendo? Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Deus, a aprender com o teu servo Jonas. Aprender sobre o teu amor, a tua paciência, o teu cuidado. Aprender sobre o teu amor pelos povos não alcançados, pela humanidade. Às vezes nos fechamos na nossa congregação e deixamos de amar ao próximo, amar a humanidade, os vizinhos. E a maior riqueza que temos, não dividimos com eles, que é o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a não sermos tão indiferentes. A tua palavra diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Nos ajuda a imitar isso, a amar a humanidade. E tornar o Senhor conhecido para benefício deles e para a tua glória. Muito obrigado por tudo que aprendemos essa manhã. Não deixa que seja só mais informações, mas transforma os nossos corações. Nos faz parecidos com o teu Filho. Para a tua glória nós te oramos. Amém.